Fala pessoal, tudo bem? Excelente noite para vocês. Eu estou gravando esse vídeo porque a gente teve um problema na nossa transmissão ao vivo, então esse vídeo vai subir um pouquinho depois para você aí. E eu espero que você esteja ainda eufórico para ter acesso a esse conteúdo. Então eu quero te agradecer, você que já tem acompanhado a gente desde o final do ano passado, nesse movimento que a gente chamou de Movimento 2024, que a gente está aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas e 24 minutos, trazendo muito conhecimento sobre fé, sobre inteligência emocional. E a gente tem desde o ano passado construindo uma mentalidade, um pensamento, uma nova forma de ver, de interpretar as coisas. O versículo que eu carrego para basear isso está lá em Romanos, que diz que não vos amoldeis entrar no padrão desse mundo. Não entreis no padrão desse mundo, não se conformem com isso, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E baseado nesse versículo, nós estamos trazendo essa nova forma de ver, de pensar, de interpretar, de agir. E eu tenho trazido conceitos de inteligência emocional, física quântica, neurociência, psicologia para vocês, além dos conhecimentos de fé. E hoje eu gostaria de falar sobre a métrica da fé. Para quem acompanhou alguns meses atrás, eu tive uma palestra lá na Paulista onde eu falei exatamente sobre a fé. A fé explicada de uma forma pela ciência, a ciência explicando através da física quântica o que é fé, como a fé acontece e o que precisa ser feito para você conseguir colapsar a função de onda e atingir os seus objetivos e resultados. Então, para a nossa live de hoje, eu preparei um texto que está escrito lá na Bíblia, em Mateus 24, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Pega essa referência, depois você faz anotações, anota lá o que você achou interessante, o que você achou importante nessa passagem. Nós vamos acompanhar bastante a Bíblia porque é aquilo que eu acredito. É o conhecimento que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida das pessoas que estão em nossa volta. E assim também eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E nós vamos olhar para esse livro de uma forma diferente. Nós vamos olhar através dos olhos do observador, olhando com critérios, nós vamos olhar essa parte de inteligência emocional também que está muito presente na nossa sociedade nesse momento. Então, leia com atenção, a gente vai ler aqui de uma forma bem breve, mas eu quero que você estude na sua casa, tá bom? Então, Mateus 24, a partir do versículo 22, diz assim: Mateus, perdão, não é 24, é Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 22. É um trecho bem conhecido que fala quando Jesus andou sobre as águas, que é um fenômeno também que a física quântica explica. E diz assim, a partir do versículo 22, e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E despedido da multidão, ele subiu para o monte para orar sozinho, à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então eles estavam passando ali meio que uma tempestade ali em alto mar. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito? E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que duvidaste? Ó pequena fé, por que duvidaste? E até aqui o nosso texto. E a gente vê nesse texto que Pedro é considerado um homem de pequena fé. E o que é fé? Apesar de Pedro ter andado em cima das águas,
o que nenhum outro discípulo fez, ainda assim ele foi considerado um homem de pequena fé. Oh, pequena fé, por que duvidaste? E o que é fé? Se nós formos ver o que a versão King James fala, vai estar escrito lá em Hebreus 11:1. Ela fala que a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, no texto que a gente acabou de ler lá em Mateus, nós percebemos que Pedro é tido como homem de pequena fé e nós, como seres humanos, também temos essa dificuldade de achar que, com o pouco que nós temos, é possível fazer alguma coisa. Muitas vezes nós duvidamos que com um pequeno conhecimento em uma área a gente não pode fazer certas coisas. Nós acreditamos que com pouco dinheiro nós não podemos fazer certas coisas. Ou sem dinheiro nós não conseguimos fazer certas coisas. E eu tenho encontrado muitas pessoas com certos desafios que muitas vezes esperam ser ricos para fazer um passeio em família, esperam ter dinheiro para ir fazer uma visita com a família, tomar um sorvete, passear, ajudar pessoas. Estão esperando um cenário ideal, um momento ideal para fazer coisas. E nos apegamos a essas crenças de que com o pouco que nós temos, nós não conseguimos fazer muitas coisas, ou nós não conseguimos fazer nada com o que nós já temos. E muitas vezes nós nos apegamos a essas crenças que nos limitam, que são chamadas de crenças limitantes. E o que são essas crenças? Essas crenças limitantes são coisas que nós nos apegamos, que nós abraçamos, que nós agarramos como verdade absoluta. Crenças limitantes são isso, são verdades que nós resolvemos pegar para nós e acreditar como aquilo fosse tudo, fosse realmente a realidade. E muitas frases que a gente tem ouvido desde a nossa infância, elas têm criado esses cenários, têm contribuído para esse crescimento, para esse fortalecimento de crenças limitantes na nossa vida. Pessoas que ouvem frases como filho de peixe, peixinho é, quando seu pai é uma má pessoa ou tem um mau comportamento. Ou, por exemplo, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, homem não presta, mulher não presta, você não é capaz, você fala muito, etc. Várias crenças limitantes. E muitas vezes nós somos bombardeados com essas crenças, como a gente tem conversado aqui, já tem uma aula aqui no nosso canal falando exatamente sobre isso, sobre crenças e como nós podemos estar nos sabotando. E muitas vezes nós temos acreditado, tomado pra gente essas crenças, temos deixado de fazer tantas coisas com medo do que as pessoas vão falar, o que elas vão achar, olha o dedo dele, o que é isso? Não vou gravar live porque eu tô com o dedo aqui amassado, amassei meu dedo na porta e ficou preto, olha, tá da cor da minha camisa. Não vou porque o pessoal vai ficar olhando pro meu dedo, eles vão reparar, não tá legal, não, tá feio, não vou gravar. Então a gente tem criado dificuldades e impedimentos baseados em crenças, em programações que a gente recebeu para a gente não entrar em ação, para não fazer coisas que a gente poderia já estar fazendo há muito tempo. E temos empurrado lá para frente uma vida que a gente já poderia estar vivendo hoje, resultados que a gente poderia estar colhendo hoje. Eu lembro da minha infância lá em Belém, a minha avó, ela é mãe do meu pai, né? Ela muito... Como é que eu posso falar? Vocês sabem, o pessoal das antigas lá era negócio de 10, 15, 20 filhos. Então, a minha avó lá tinha 10 filhos, fora isso ainda tinha os sobrinhos que ela criava, não sei mais quem. Então, a casa era lotada. Eu acho que devia na casa lá ter mais de 30 pessoas no dia. E a minha avó, ela era uma mestre em receber pessoas. E ela gostava de receber pessoas, receber muito bem. E para quem conhece
a cultura lá de Belém sabe que o paraense, o pessoal de Belém não costuma avisar antes de visitar. Não tem aquele negócio, vamos marcar pra gente se encontrar, vamos marcar pra gente se ver lá. Não tem isso. Simplesmente o pessoal chega. É na hora do almoço, é na hora da merenda, do lanche, da janta, o pessoal simplesmente chega. Te pega de surpresa, desapercebido. Essa é a famosa visita lá, é assim que funciona. E a minha avó estava acostumada a ter a casa cheia de gente, com muitas pessoas, muitos filhos, os netos. E além disso, chegavam pessoas, chegavam visitantes. Meu avô era pastor e às vezes chegavam irmãos da igreja. E ela sempre precisava ter alguma coisa ali para servir, para dar para as pessoas, porque todo mundo sabe também lá que em Belém você vai visitar alguém, o pessoal gosta de te receber bem, o pessoal é acolhedor, eles sabem hospedar pessoas, sabem receber. Então sempre vai oferecer um lanche, um café, que seja, vai oferecer alguma coisa. E a minha avó tinha esse dom natural, esse talento de receber pessoas e fazer aquele pouquinho se multiplicar por um monte de gente. Aí ela pegava aquele litro de açaí lá e colocava água e ia diluindo com água para distribuir para todo mundo conseguir comer. E aí muitas vezes estava só aquela água roxinha assim, mas lá não era só água, lá no fundo que você sentia o gosto do açaí. Mas todo mundo comia e conversava e brincava e se sentia acolhido, amado e bem recebido. E ali com aquele pouquinho que ela tinha, ela conseguia repartir e atender, alimentar muitas pessoas. E fazia isso de coração, ela fazia com amor. E às vezes ela colocava água no açaí, água no feijão e conseguia multiplicar para todo mundo. Ou às vezes colocava um pouquinho mais de farinha, fazia farofa lá e tal, e rendia, o negócio servia a todo mundo e ela fazia com amor, com carinho. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o pouco e já colocamos impedimento. Nós já colocamos dificuldade, falando, nossa, não tem nada, não consigo fazer nada. Não vou conseguir, não dá, não vai. E aí eu lembro com isso da história daquela mulher que só tinha um pouquinho de azeite na botija, mas ela foi lá e serviu o profeta. Com aquele pouquinho de azeite na botija que ela tinha, a farinha, ela foi lá e fez um bolo, deu para ele, ele comeu. E o azeite foi prosperado ali na vida dela, se multiplicou, que enquanto tinha vasilha, enquanto tinha jarro, o azeite estava enchendo e estava derramando ali. E ela pôde vender e viver dos lucros da venda daquele azeite, daquilo que prosperou na vida dela. Eu lembro também daquela história da multiplicação dos peixes, quando Jesus pegou aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e ele deu graças e falou para os discípulos, olha, pode distribuir para todo mundo. E eles saíram distribuindo e aquilo serviu para todos e ainda sobrou. E ainda sobrou. Vocês vão me ver olhando algumas vezes para cá, é porque eu preparei escrito algumas coisas para não ir para muito longe, porque senão eu vou ficar aqui 3, 4 horas fazendo live e não encerro. Então eu anotei aqui, fiz um apanhado de informações aqui para eu ir seguindo certinho o roteiro, tá bom? Então, Jesus alimentou aquela grande multidão. Aquele pouco que tinha ali era tudo na vida daquelas pessoas. Alguns anos atrás eu lembro que eu estava prestando um concurso público e nessa época eu ajudava na igreja, eu tocava na igreja, minha esposa cantava, minha filha cantava também. E eu tocava na igreja e tal, eu tinha um pouco de conhecimento de violão, que eu aprendi violão com um método. Antigamente o pessoal tinha um livrinho que eles chamavam de método, né, que ensinava ali como tocar violão, tinha o desenho das notas e tudo. Então meu pai tinha um método antigo de quando ele era jovem, ele passou para mim, comprou um violão para mim e eu fui aprendendo ali a tocar violão sozinho. Tive algumas aulas depois de muito tempo, mas eu aprendi a tocar sozinho. E o que eu sei não é muito, eu sei me virar. E aí também eu aprendi a tocar bateria sozinho, comecei a ajudar na igreja e comecei a
vou aprender aqui a bateria. E começava a pegar a bateria e seguir o ritmo, e comecei a ir e fazer e tal, e fui aprendendo sozinho. Contrabaixo, eu comecei a tocar na banda da igreja também, o meu primo foi lá, meu primo era guitarrista, e ele me passou ali as notas do contrabaixo, onde era cada nota, o que era cada nota, e eu fui desenvolvendo ali também, aprendendo, depois que ele me mostrou onde ficava cada nota, como eu já tinha uma base de violão, foi mais fácil ali de entender o contrabaixo. Então aprendi também, não sou um músico, na minha família tem muitos músicos que são sensacionais, pessoas aí que tocam em orquestras, mas eu nunca fui um exímio músico, mas eu sei me virar. E aquele pouco que eu sei dentro da música, quando eu estava nessas etapas do concurso, já vendo que eu ia conseguir passar, que eu ia ser aprovado, eu comecei a ensinar os jovens da igreja. Então toda quarta-feira eu reunia os jovens da igreja lá na igreja e começava a passar as aulas de violão, de contrabaixo e de bateria para eles. Em pouco tempo ali os jovens já tinham aprendido, porque eu também, quando criança, tive algumas aulas de música, mas eu nunca gostei desse negócio de muita teoria, eu sempre fui na prática, porque a gente aprende primeiro a falar, e depois que a gente vai aprender regra ortográfica, regra do português, regra não sei do que, é depois que a gente vai aprender tudo isso. Então eu sempre gostei de ensinar também assim. Então eu ensinei eles a tocar primeiro e logo ali, em pouco tempo, eles já estavam tocando, acompanhando as músicas. Inclusive alguns jovens permaneceram depois e ficaram na banda da igreja tocando. Então aquele pouquinho que eu sabia, o pouquinho de conhecimento que eu tinha o maior prazer de entregar para eles. Eu falava assim, olha, eu tenho certeza que em pouco tempo vocês vão estar muito melhores do que eu. Se vocês se dedicarem e continuarem crescendo e prosperando, e também peguem esse conhecimento e leva para frente. Ensina um amigo, ensina um coleguinha, ensina um parceiro. Vai ensinando todo mundo. Vai disseminando o conhecimento. Então aquele pouquinho que eu sabia, o pouco de conhecimento que eu tinha, eu fui lá e empreguei para que outras pessoas pudessem crescer também, pudessem ter as suas vidas transformadas e terem o dom também que estava ali dentro deles, ter aquele dom trazido para fora, como disse Paulo, né? Desperta o dom que há em ti sobre a imposição das minhas mãos. Foi mais ou menos isso aí, despertar o dom deles através daquelas aulas de música. E hoje eles estão lá tocando, e com um pouquinho que eu ensinei para eles, hoje eles são excelentes músicos, mas tiveram esse momento de start. Imagina se com esse pouco de conhecimento que eu tivesse retido isso para mim. Não, eu só sei pouco, eu não vou saber ensinar para vocês. Eu não vou conseguir passar com perfeição porque eu não sou músico profissional. E até hoje talvez a igreja ia estar sem músico. Não ia ter alguém para tocar um violão, não ia ter alguém para tocar uma bateria. Imagine se eu tivesse pensado dessa forma. Mas eu quero chamar a sua atenção porque muitas vezes nós estamos assim em várias áreas da nossa vida, achando que com esse pouquinho que a gente não consegue contribuir, a gente não consegue fazer acontecer. Que a gente só consegue sair com a família no momento que a gente tiver muito dinheiro, então eu vou precisar trabalhar aqui todo dia, de segunda a domingo, de segunda a segunda, várias horas por dia, para trazer o dinheiro para casa e para eu poder ir passear com a família, para eu fazer uma viagem, para eu poder ir no parque, para eu comprar um sorvete. Quando você fazer um passeio ali no lago, na praça, é de graça. E muitas vezes nós estamos tentando esperar um momento perfeito para fazer certas coisas. É como se nós fôssemos jarros e tudo que nós aprendemos vai enchendo esse jarro. Vai enchendo esse jarro. Tudo que você for aprendendo vai completando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E nós devemos compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam ser cheias também, que precisam desse conhecimento. Assim como eu falei para vocês, aquela viúva que tinha só um pouquinho lá, e aí ela foi e compartilhou aquele pouquinho que ela tinha. E aí aquele vaso encheu de azeite, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E é isso que a gente tem que fazer, ir enchendo vasos, enchendo jarros, outras pessoas.
dando o conhecimento que a gente tem, o pouco que a gente tem, pode salvar aquela vida, pode salvar aquela pessoa. E nós precisamos mudar essa mentalidade, parar de achar que o pouco que a gente tem não é nada, não serve para nada. Que a gente precisa de muito mais, não, eu preciso estudar mais. De fato, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa estudar mais, mas você já pode entrar em ação hoje. Você já pode fazer hoje. Tem tanta gente precisando de você hoje. A sua família precisando de você hoje. Seus amigos precisando de você hoje. Seus filhos precisando de você hoje. É hoje. A fé sem obras é morta. Você precisa entrar em ação. Não adianta você querer trabalhar e só acreditar que vai chegar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou fazer, vai acontecer. Mas e hoje? O que você está fazendo hoje com o pouco que você tem? Porque a métrica da fé, a medida da fé é essa. É com pouco, é a partir do pouco. Se você quer ser colocado no muito, e nós vamos chegar lá já, nós já vamos chegar nessa parte. Mas se você quer ser colocado sobre o muito, você precisa começar no pouco. É aqui no pouco que você vai aprender a administrar, que você vai aprender a gerir, que você vai aprender a fazer. É com esse pouco. Porque sobre o muito você vai ser colocado se você souber gerir, administrar esse pouco. Deus não vai dar algo grande para você se você não sabe começar do pequeno. Caso contrário, você vai perder tudo. É como aquele cara que quer começar a empresa dele grande, mas ele não sabe gerir pessoas, não sabe administrar. Ele ainda não adquiriu aquele know-how, ele não adquiriu aquela experiência de estar ali fazendo. Ele vai perder tudo. Deus quer que você use o pouco que você tem hoje. Porque é isso que vai te fazer subir degrau a degrau, crescer, aprender, melhorar, crescer, aprender, melhorar. E você vai continuar ali, ó, contribuindo e multiplicando na vida de outras pessoas. A métrica da fé começa aí no pequeno. A gente tem o costume de achar que as coisas têm que ser grandes, têm que começar grandes, é só lá em cima, é só naquele momento que eu vou fazer, é só quando eu tiver grande, quando eu tiver visibilidade que eu vou começar a gravar vídeo, que eu vou começar a ensinar as pessoas aquilo que eu já sei sobre costura, sobre cozinha, sobre como ter um casamento duradouro. Então muitas pessoas têm essa mentalidade, estão presas nessa mentalidade. Eu estou fazendo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo porque não é só uma pessoa, não são só duas ou três, são várias pessoas que estão presas nesse pensamento, esperando o momento perfeito, esperando o dia perfeito. Esse momento é hoje, é agora. Na verdade, era ontem. Já devia ter começado. Eu quero te acordar para isso. O pouco que você sabe vai transformar vidas, vai mudar histórias. A fé sem obras é morta. Deus quer que você use o pouco que você tem para encher outras vidas, para transformar outras vidas. Existe uma frase minha, que está em um dos livros aí que eu escrevi, que diz que a fé ela deve ser exercitada todos os dias, porque é ela que te mantém firme diante de grandes desafios. Davi, antes de vencer o gigante, ele venceu o urso e o leão. E quando o maior desafio da vida dele chegou, que era o gigante Golias, ele venceu porque ele já estava preparado. Ele foi preparado no momento que ele venceu o urso, no momento que ele venceu o leão. Foi lá no pouco, lá atrás, que começou a jornada dele. E quando o maior desafio chegou, ele estava preparado. Tem uma outra frase também que eu escrevi em algum livro, eu não me recordo qual foi, que diz que a vida é como um jogo. E a fase que você está te prepara para vencer a próxima. Então, as pequenas armas que você já tem nessa fase, o pessoal que gosta de jogar um joguinho aí no celular, no videogame. Então, a fase que você está agora, as ferramentas que você tem nessa fase, elas que vão te fazer entrar na próxima. Passar para a próxima fase. O conhecimento que você adquiriu até aqui vai te fazer passar para a próxima fase. E na próxima fase você tem novas ferramentas, novos desafios. E é assim que a gente vai avançando para aquele extraordinário, para o que está proposto para nós. Mas a gente tem que começar hoje no pouco, com o pouco que a gente tem. Em Mateus 25,
Mateus 25, no capítulo 14, diz assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar por uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou a eles os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2, e ao outro ele deu 1. E a cada um deles, segundo as suas habilidades, ele entregou. Ou seja, para o que deu 5, ele deu segundo as habilidades que aquele que tinha 5 tinha, para ele administrar aquele valor. Para o que tinha 2, também. E para o que tinha 1, também. Então ele entregou esses talentos para eles conforme as suas habilidades. E em seguida ele foi viajar. Então o que recebeu 5 talentos foi e negociou. E fez outros 5 talentos. Então ele prosperou aqueles 5 talentos que ele recebeu. E da mesma forma o que recebeu 2, ele também foi lá e prosperou e ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, aquele senhor dos servos voltou e fez contas com eles. Então chegou aquele que recebeu os 5 talentos e trouxe outros 5. E ele falou assim, ó: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui os 5 talentos a mais que eu ganhei. E o Senhor disse para eles: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas. Você foi fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. E aí chegou também o servo que tinha recebido 2 talentos. E ele disse: Senhor, tá aqui, olha, entregaste-me os 2 talentos, eis que eu ganhei mais 2 talentos além desses. E o Senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. E aí então chegou aquele que recebeu 1 talento. E ele falou assim: Senhor, eu soube que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste. E receoso com medo eu fui e escondi na terra o talento. Eis aqui está o que é teu. E respondendo o Senhor, disse: servo preguiçoso, perverso, tu sabias que eu colho onde eu não semeei e ajunto onde não plantei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas e então, na minha vinda, teria recebido o meu com outros juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos, porque ao que tiver será dado, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Então vamos lá, vocês entenderam a história? Então tinha um servo lá que recebeu 5 talentos. Lembra que a gente está falando sobre a métrica da fé, sobre a medida da fé. E isso engloba as áreas da nossa vida. E ali a gente está falando de um servo que recebeu 5 talentos. E a gente pode trazer talentos como qualquer coisa. Um dom que você tem, um conhecimento que você tem, uma habilidade que você tem. E esse servo ele recebeu 5 talentos. E ele foi lá e prosperou e ganhou mais 5. Teve um outro que também ganhou 2. E ele foi lá e prosperou esses outros 2, ganhou mais 2. E teve um que ficou com medo e enterrou aquele valor que ele recebeu. E quando o senhor, o patrão deles voltou de viagem, ele foi cobrar aquilo dos servos. E aí o que recebeu 5 chegou: tá aqui, meu senhor, olha, o senhor me deu 5, eu fui lá e prosperei mais 5. E chegou que tinha 2 e falou: tá aqui, olha, eu prosperei mais 2. E para esses 2, o patrão deles falou assim: olha, muito bem, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis sobre o pouco, sobre poucas coisas. Agora vocês governarão sobre muitas coisas. Entrem na alegria do seu Senhor. E aquele outro recebeu 1 talento, enterrou, voltou, se desculpou, inventou um monte de desculpinha
e devolveu aquele um talento. Ele falou, meu, se você tivesse pego esse um talento e tivesse colocado na mão de alguém, de um cambista, do pessoal que trabalha com juros ali, eu ia receber esse dinheiro dobrado, como os outros fizeram, e você não fez. Você foi um mau administrador, você recebeu um talento e você, com esse pouquinho, um talento apenas, você, com esse pouquinho, você não fez nada. Você não fez nada. Então agora faz o seguinte, olha, pessoal, vem cá. Pega esse um talento aqui e dá para aquele que tem 10. Para aquele que conseguiu fazer 10, que tinha os 5, que fez mais 5, dá esse para ele. Porque ao que tem, lhe será dado. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Qual a reflexão, qual o insight, quais as fichas caem nesse momento? Lembra do que a gente está falando, a métrica da fé. Que muitas vezes a gente está esperando o momento certo para fazer certas coisas. Formações, certificados, tantas coisas para fazer algo que a gente já pode fazer hoje. Lembra que eu falei que eu ensinei alguns jovens na igreja a tocar? Eu não tenho diploma de música. Como eu falei para você, eu aprendi sozinho a tocar bateria, aprendi sozinho lá com a ajuda do meu primo a tocar contrabaixo, a tocar violão. E com aquele pouco de conhecimento que eu tinha, eu fazia aquilo com amor, com uma forma de contribuir, de ajudar, e o pagamento que era o sorriso no rosto deles, eles tocando a música, olha, já estou tocando essa música e tal. Isso é sensacional. Isso é fantástico. Então aqueles que conseguiram prosperar aquilo que eles receberam, os talentos que receberam coisas grandiosas, coisas que olho não viu, nem olho ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas aquele que foi infiel, que enterrou o talento que ele recebeu, aquele pouco que ele tinha, um talento que ele recebeu, ele enterrou. Até o que ele tinha lhe foi tirado. É o que está escrito em Mateus 13, 12. Ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E essa passagem retrata essa história que a gente leu. Então, voltando a Pedro, que a gente falou no início dessa gravação. Pedro, tido como um homem de pequena fé. Ele andou sobre as águas, como eu falei. Dos 12 discípulos, foi o único que andou em cima das águas com Jesus. E esse homem de pequena fé, a Bíblia fala que na primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas se converteram. E além disso, conta a história, e você vai ver isso na Bíblia, que está lá em Atos 5,15, depois você pode procurar essa referência aí. Diz que as pessoas colocavam os enfermos, os doentes, no eirado das casas, nas portas das casas, para quando Pedro passasse, a sombra dele curasse essas pessoas. Então imagine as grandes coisas que esse homem de pequena fé conseguiu fazer. Com o pouco que ele tinha, com essa pequena fé. Olha quantas grandiosidades ele conseguiu fazer. Jesus disse em João 14, 12, quem crê em mim, farão obras maiores. Farão obras como as minhas e maiores farão. João 14, 12 diz, quem crê nele também fará obras como as dele e maiores ainda fará. Então chega de colocar impedimentos, defeitos, barreiras, crenças, problemas, dificuldades. Meu Deus, tantas dificuldades. Ai, eu não consigo. Chega. Esse é o momento de você pegar o pouco que você tem. É no pouco, é a partir do pouco. É a partir do pouco. Ele quer que você prospere esse pouco que ele colocou na sua mão. Não adianta você trabalhar e batalhar e vai e corre e faz e não sei o quê. Se você ainda não começou a colocar o que ele te deu na mão, que ele te presenteou, que ele colocou na sua mão, vai e prospera isso. Se você não prosperar, sinto muito, você vai estar correndo atrás do vento. Você precisa pegar o pouco que você tem e começar a fazer acontecer. Tem tantas pessoas precisando ouvir
conhecer esse pouco que você tem. E eu não sei o que é. Pode ser um conhecimento, na área de inteligência emocional, na área de saúde, na área financeira. Um conhecimento na área financeira que vai fazer pessoas saírem da pobreza, sei lá. É um conhecimento na área de alimentação, na área de corte e costura, na área de trabalhos manuais que vai fazer pessoas começarem a empreender, sei lá. Tem tantas pessoas precisando daquilo que você já tem, que já está dentro de você. A fé sem obras é morta. Muitas vezes nós temos visualizado a vida que a gente quer viver, temos olhado para ela, imaginado, desejado, orado por essa vida, para chegar lá, porque quando eu chegar lá eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E na verdade você já podia estar vivendo isso hoje, você já podia estar construindo isso hoje. E parece que quanto mais você olha para lá, mais longe você fica, porque as suas obras não estão de acordo com a sua fé. As suas obras estão desalinhadas com a sua fé. Você está caminhando para cá, você quer ir para cá. É essa vida que eu quero alcançar, eu quero isso e aquilo, eu quero viver disso e viver daquilo. Mas as suas obras hoje não estão nesse caminho, estão no caminho oposto. Estão te fazendo ir o lado contrário da onde você imagina, da onde você sonha. As suas obras estão fazendo você ir para o lado contrário. Quais são as fichas que caem nesse momento para você? Quais são os aprendizados? Quais são os insights nesse momento? Porque muitas vezes o teu sonho está distante e quanto mais você anda para lá, parece que você está indo no caminho oposto realmente. Se as suas obras hoje, se o talento que você tem, aquilo que foi colocado na sua mão, você não estiver colocando em prática, você está indo totalmente no caminho oposto aonde você deveria estar. E nós estamos aqui para realinhar essa rota. Você precisa começar, você precisa pegar o pouco que você tem e avançar. E prosperar com o pouco que você tem. Não se envergonhe se é pouco, é pouco. Mas sobre o muito você vai ser colocado se você prosperar esse pouco. Então se alegre com esse pouco, faz prosperar esse pouco. Se orgulhe desse pouco. Como eu falei para vocês, eu aprendi a tocar instrumento, eu sei tocar, mas assim, para me virar, não é profissional, um negócio profissional. Mas se vocês soubessem quantas pessoas hoje sonham em aprender a tocar um instrumento, querem aprender a tocar um instrumento e não sabem. E eu posso olhar para isso com gratidão, porque se jogar um instrumento na minha mão hoje, eu consigo desenrolar e aprender sozinho, eu já aprendi outras vezes. Tem tantas pessoas precisando do pouco que você tem. Pergunta para os jovens que eu ensinei a tocar instrumentos lá, se eles não tiveram a vida deles transformada, mudada a partir daquele conhecimento. O que eu estou fazendo aqui também, estou pegando um pouco de conhecimento que eu tenho aqui da palavra de Deus, de inteligência emocional, neurociência, física quântica, e estou trazendo para vocês. É um pouco que eu tenho, mas para muita gente é tudo. Para muita gente é tudo. Tem tantas pessoas que eu já compartilhei os testemunhos aqui com vocês, pessoas que largaram o vício. Tinha pessoas que no desafio mapa que eu fiz, que era relacionado à ansiedade, as pessoas... teve um caso lá de uma senhora que fumava, era viciada no cigarro ali, estava o tempo todo fumando, e no momento do desafio mapa ela entendeu da onde vinha esse vício de fumar e o porquê ela fumava sempre, o tempo todo. E ela abandonou o vício. E tem tantos outros casos de pessoas que tiveram a vida mudada a partir de um pequeno conhecimento que eu trouxe aqui, o pouco, que para mim é pouco, mas para muitas pessoas é muito.
pessoal, nós precisamos entrar em ação. Porque a fé é aquilo que você imagina, que você quer alcançar, aquele seu objetivo, aquele seu sonho lá que você está buscando. Sem obras, sem a sua ação, ela é morta, não adianta. Não adianta. Porque aquele pouquinho que foi colocado na sua mão, se você não prosperar, infelizmente vai acontecer o que aconteceu com o outro. Até esse pouco que tem lhe será tirado. Nós precisamos começar. Precisamos ir adiante, avançar. Precisamos. Naquela palestra que eu falei para vocês, que eu fiz lá na Avenida Paulista, eu levei um presente para algumas pessoas, e eu acho que eu não tenho um aqui, que é um grão de mostarda. E a Bíblia fala que esse grão de mostarda, ele vem a ser, apesar de ser pequeno, o maior dos grãos, ele vem a se tornar a maior das hortaliças. E a Bíblia fala que a fé, se a gente tiver uma fé daquele tamaninho, bem pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas extraordinárias, falar para o monte, olha, se ergue daqui, olha, te levanta e te lança ali. Isso vai acontecer. É como que aconteceu com Pedro, que Jesus disse, olha, se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer coisas maiores, vão fazer coisas iguais às que eu fiz e maiores vocês vão fazer. Foi o que aconteceu com Pedro, com uma pequena fé que ele tinha. Ele ainda andou sobre as águas na sua primeira conversão, na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. As pessoas colocavam os doentes na frente das casas para quando a sombra de Pedro passasse, aquelas pessoas fossem curadas. Então imagina, com aquela pequena fé, ele entrou em ação, ele fez acontecer, ele foi para cima. Ele fez acontecer com aquela pequena fé. Um homem tido como um homem de pequena fé. E até hoje muitas perguntas na igreja, né? Aqueles joguinhos de pergunta e resposta. Quem foi um homem considerado homem de pequena fé? Pedro. Todo mundo sabe. Mas olha que grandes coisas ele fez com a pequena fé que ele tinha. Pedro, inclusive, lá no catolicismo, ele é considerado o pai do catolicismo, né? É considerado o primeiro padre. Acho que é isso, né? Eu não conheço muito lá do catolicismo, mas acredito que é isso. Você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda só. Bem pequenininho assim. Para começar a fazer coisas extraordinárias acontecer. Mas além disso, você precisa estar com a sua ação voltada para lá. Começando a fazer hoje com um pouco que você tem. Começando a usar esse pouco que você tem. Para encher outras vidas, para mudar a vida de outras pessoas. Você precisa começar a fazer. Você precisa começar a fazer. Então você precisa ter a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ah, mas eu não tenho fé, eu não sei como adquirir a fé. A Bíblia fala, sabe? Olha, eu vou te contar um segredo. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem da onde? Ela vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se te falta fé, o que você pode fazer? Começar a ouvir a palavra e ler e meditar. A palavra diz assim, ó. Medita nesse livro de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Para que aí travou. Para que você viva bem. Vamos colocar assim, porque senão vai no trava-língua aí, travou. Mas então, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer o que nele está escrito. Para que você viva bem. E existe uma outra passagem que fala também que para você ensinar os seus filhos, a sua descendência, olha, ensina de dia, de noite, andando, sentado no caminho, parado, andando, deitado, ensina. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Em momentos que você precisar da sua fé, que você precisar de uma palavra, que você precisar saber o que eu vou fazer. Ah, eu cheguei na frente desse mar, na frente dessa muralha, na frente desse gigante, na frente disso, na frente dessa ansiedade, na frente dessa depressão, na frente desse caramba, dessa desgraça aqui, na frente disso, o que eu vou fazer? Aqui existem as palavras. Aqui que você vai encontrar os exemplos, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Medita nessa palavra, ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir é a palavra de Deus. E aí você precisa ter a fé desse tamanho assim, ó, para você fazer coisas extraordinárias. Para você mover o impossível, fazer o impossível acontecer. Nada será impossível para vocês. Só precisa ter fé. Ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Lembra a métrica da fé? É bem pequenininho, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Com isso aqui vocês já vão conseguir fazer grandes coisas. Com a fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, vocês já vão conseguir fazer grandes coisas. Com a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês conseguem mover os céus, derrubar o gigante, derrubar a muralha, abrir o mar, curar os cegos, a sua sombra passar e curar todo mundo. É possível. É possível. Você precisa usar hoje o pouco que você tem, porque a fé sem obras é morta. E se você ainda não tem feito nada, eu quero te convidar a fazer algo. A pegar o pouco que você tem para encher outras vidas. E para finalizar, eu acredito que você entendeu o porquê a métrica da fé. Porque muitas pessoas querem começar grande. E a gente viu nesse exemplo aqui na Bíblia que para um foi dado 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Foi entregue para eles conforme as suas capacidades. Então tem muita gente que já começa grande conforme as suas capacidades e consegue prosperar conforme as suas capacidades. E para esses que foi dado muito, muito será cobrado. Está escrito na palavra de Deus isso também. Ao que muito for dado, muito será cobrado. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Que você precisa prosperar o pouco que você tem. Muitas pessoas acham que tem que começar gigante. Você precisa começar. É um ponto inicial do start, começar. Com o pouco que você tem. Não se preocupa se você fala e gagueja quando fala, ou te faltam palavras. Não se preocupa, começa. É no decorrer da caminhada que o negócio vai ficando bonito. Lembra de Moisés? Moisés, quando começou, falou assim, não, Deus chamou ele lá na sarça ardente e tal, olha, você vai libertar o meu povo e não sei o quê. Aí ele, não, pelo amor de Deus, eu sou pesado de palavra, não sei o quê, eu sou pesado. Então muitas pessoas entenderam aquilo como se ele fosse gago, alguma coisa desse tipo. E ele falava assim, eu sou pesado em palavras, não sei o quê. E Deus falou assim, não, calma, tranquilo. Deus sempre olha para quem você vai se tornar lá, ele já está vendo lá na frente. Ele não está preocupado com quem você é hoje, ele sabe quem você é, mas ele já está olhando você completo lá. Quando ele te chamou, quando ele te escolheu, ele já olhou lá o completo, ele já viu, ele já sabe quem você vai se tornar. E quando ele chamou Moisés, foi dessa forma. Moisés falava assim, eu sou pesado de palavras. Isso lá no Velho Testamento, quando ele começou. Mas você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, ele sendo citado como poderoso em palavras, como poderoso em obras, ou seja, ele era eloquente, ele falava bem, e era poderoso em palavras. Contrário daquilo que ele estava falando. E você vai ver muitas vezes lá, quando ele ia confrontar Faraó, que Arão foi para falar, mas quem acabava falando tudo era Moisés. Então muitas vezes a gente arranja desculpa para não ir fazer, para não acontecer. Gideão estava lá escondido, malhando trigo e tal, e ele escondido lá. E aí ele foi escolhido. Lembra, Deus, ele já olha o futuro, ele já viu quem você é, quem você nasceu para ser. J.B. Carvalho, o bispo, ele fala assim, olha, eu vi o seu futuro, eu gostei do que vi. Eu vi o meu futuro, eu gostei do que vi, eu estou correndo para lá. E é isso, você tem que olhar lá na frente.
mas começar a entrar em ação hoje, ser assertivo hoje. Gideão estava lá escondido e tal, com medo, e o anjo foi lá e falou assim, olha, Gideão, eu te chamei, eu te escolhi, Deus mandou te falar isso aí, que você foi escolhido para libertar o povo dos midianitas e tal. Ele, não, pelo amor de Deus, porque eu sou o menor, e da minha família, que a minha família é a menor, eu sou o menor, que tem os menores, e eu lhe trouxe tanto menor na história, que você termina de ler e parece que você é um anão também. Brincadeira, pessoal. Mas ele falou assim, porque eu sou o menor, e o menor de não sei quantos, e da minha família eu sou o menor, e o menor dos menores, a minha tribo é a menor, e não sei o quê, e inventou tanta desculpa. Mas ele falou, Gideão, eu vejo quem você é um poderoso guerreiro, você é um forte, você é o libertador desse povo. Então ele já está olhando lá na frente. E você deve correr para esse futuro, mas sendo assertivo hoje. Sendo assertivo hoje. Entrando em ação. E enchendo outras vidas, enchendo a vida de outras pessoas com o conhecimento que você tem um pouquinho. Eu sei tocar só um pouquinho de bateria. Vai lá, ensina fulano, ciclano. Tem tanta gente na igreja querendo aprender, não tem quem ensine. Vai lá, ensina fulano, ciclano. É negócio de saúde. Começa a gravar uns vídeos. Não se preocupa se você gagueja, se fala mal. Não se preocupa. Vai e faz. É no caminho que o negócio vai desenrolando. É no caminho que vai vindo palavra e tal. E quando travou aqui, que nem eu travei aqui no trava-língua. Não, vem outra palavra e joga em cima e vamos prosseguindo e vamos adiante. E vai, faz. Faz acontecer, vai pra cima. Não inventa desculpa, não para, continua, avança. E para finalizar, eu gostaria de fechar com isso. Para finalizar, eu gostaria de encerrar com isso. Paulo, ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E Jesus ali, quando ele estava na cruz, ele estava ali nos seus últimos momentos, ele falou assim, está consumado, está pago. O que eles quiseram dizer é que completei a minha missão, enchi outras vidas, enchi outras pessoas, tem tantas outras pessoas para seguir o legado, para acompanhar, para fazer, pessoas felizes, pessoas que tiveram a vida transformada, a vida mudada. E eu estou pronto para receber o meu galardão. E é isso que eu quero de vocês, de cada um de vocês. Que vocês encham outras vidas, peguem o pouco que vocês já têm. Lembrem, a métrica da fé, ela é a partir do pouco, não é que nem o pessoal costuma falar, ou costuma imaginar, ou como é que eu posso dizer, fantasiar na sua mente, que é só quando tiver muito dinheiro que eu vou conseguir ajudar, que eu vou criar uma fundação, que eu vou criar uma ONG, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer uma escola, e isso e aquilo. Não, é hoje, você já pode fazer hoje. E eu quero te perguntar, que coisas você já poderia ter feito ontem, anteontem, que há muitos anos você já poderia ter começado e você não tem feito? De que forma a sociedade poderia ser melhor com a sua presença? Com o que você poderia contribuir com a sociedade? Que coisas você recebeu que você tem retido para você, que você poderia compartilhar com outras pessoas? Responda essas perguntas, porque elas vão te trazer clareza daquilo que você precisa fazer hoje. Você precisa fazer hoje, você precisa começar. Tem tantas pessoas precisando, necessitando, aguardando você abrir a sua boca. E existe uma frase, eu não me recordo quem escreveu, que ela é muito forte, mas ela diz assim que muitas pessoas muitas pessoas morreram porque não ouviram a mensagem que você carrega. Muitas pessoas morreram porque não te ouviram falar. Muitas pessoas morreram porque você não abriu a sua boca. Muitas pessoas morreram porque você enterrou o talento que você recebeu. É pesado. Mas é a palavra que talvez vai trazer um impulsionamento que você precisa para sair desse lugar e começar a fazer a sua parte. Eu espero não estar aqui em vão. Eu estou dedicando esse meu tempo aqui para vocês. De forma gratuita, livre, com amor no coração, com carinho, pegando o pouco que eu tenho para encher a vida de vocês.
E da mesma forma, todas as lives eu falo a mesma coisa. Eu quero que vocês façam isso. Pega o conhecimento que vocês aprenderam aqui, essa métrica da fé, transforma num e-book, transforma num livro, numa mensagem para dar na igreja. Compartilha essa live com outras pessoas, faz resumo, faz uma mensagenzinha, pega os insights e manda no grupo da família, no grupo dos amigos, mas faz alguma coisa, tem tanta gente precisando ouvir essa palavra, essa mensagem, tanta gente precisando sair do lugar que está esperando o momento certo, e o momento certo já chegou, foi ontem. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, a vida não acabou. A vida não acabou. Você pode começar hoje. Você já pode começar hoje. Você já pode começar hoje. Então responda aquelas perguntas que eu te fiz. Traga à mente, traga à memória aquilo que você pode contribuir com a sociedade, com as pessoas. De que forma a sociedade seria melhor com a sua presença. O que você pode contribuir. O que você tem deixado de fazer, o conhecimento que você tem há muito tempo que você já poderia estar compartilhando com outras pessoas. Não importa se você gagueja, não importa. Não importa se a parede da sua casa não está enfeitada, não tem essas luzes. Pega os primeiros vídeos aqui quando eu comecei a live, como eu falava, quando não tem nada aqui atrás, está só a parede lisa, não tinha iluminação, não tinha nada. Pega os vídeos lá de quando eu comecei. Eu preciso chamar a sua atenção para que você comece. Aquilo que você sonha que está lá na frente já pode se materializar a partir de hoje. Mas as suas obras precisam estar alinhadas com a sua fé, para onde você está indo, para aquele lugar que você tem sonhado. As suas obras hoje têm que estar alinhadas com isso. E o que você tem feito ou tem deixado de fazer. Esse é o momento de você pegar, anotar, trazer à tona, trazer clareza para isso. Para que você possa resolver essa situação. E a partir de hoje, ser diferente, ter uma vida diferente. Viver uma vida diferente. Eu tenho certeza que os sorrisos de gratidão das pessoas vão encher o seu coração de vontade, de anseio de fazer mais e mais e mais e mais. E é assim, o azeite não acaba. O azeite não acaba, continua, cresce e aprende mais e melhora e faz mais e vai. É crescendo e contribuindo, crescendo e contribuindo. Eu tenho certeza que grandes coisas você vai conseguir fazer. Tá bom, pessoal? Já temos aí 57 minutos de vídeo. Eu vou encerrar por aqui, eu não quero me alongar para não ser repetitivo. Mas eu desejo de todo o coração que a partir de hoje vocês possam andar de uma forma diferente sobre a terra, pensar diferente, agir diferente, começar a entrar em ação hoje com foco. Andar em direção aos seus objetivos, àquilo que está proposto. E a despeito de tudo que você ouviu, as crenças, a despeito de tudo isso que você... não, porque eu não posso, eu gaguejo, eu falo mal, não, a imagem do meu celular é ruim, a iluminação é ruim, eu não tenho lugar para gravar. Pessoal, pelo amor de Deus, você precisa começar. Pega os meus vídeos, os primeiros vídeos lá e vê como é que era. E como está hoje, até minha cara mudou. Até minha cara mudou. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Tem tanta gente precisando ouvir a sua mensagem. Precisando ouvir aquilo que você carrega. Então está na hora de você subir no palco da sua vida e começar a dar um show. Eu quero agradecer você pela sua presença aqui hoje. Eu quero te lembrar que toda segunda-feira a gente tem um encontro aqui ao vivo às 20h24. É o nosso movimento 2024. E você que ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue lá, é @eupaulonegrão. Eu tenho o maior prazer de responder perguntas lá. E eu tenho um grupo também no WhatsApp que vai estar aqui na descrição e também lá no link da bio do meu Instagram. Então entra no grupo, lá eu mando notícias, eu mando novidades, eu mando vídeos, eu mando bom dia. Então a gente tem uma união um pouco mais forte lá, mais firme, tá bom, pessoal? Então eu conto com a presença de vocês. Vamos junto crescer e multiplicar na vida das pessoas. E vamos para mais um desafio dessa semana. Semana passada, a gente teve uma live aí que eu falei sobre um livro, Arrume a Sua Cama.
Eu acho que não tá aqui, tá no quarto da Aline. Mas eu quero te desafiar a comprar esse livro e ler esse livro durante essa semana. É um livro bem fininho, assim, uma leitura muito rápida. Eu quero te desafiar a ler esse livro essa semana. Arrume a sua cama. Foi o livro que eu comentei na live passada, algumas pessoas me perguntaram. E é um livro muito baratinho, pequenininho assim, rapidinho de ler. Você vai, a minha filha aqui que lê 80 páginas, rapidinho assim, coisa de 1 hora, 2 horas. Você lê num dia, 2 dias, você já leu esse livro. Então eu quero te desafiar a ler esse livro essa semana. Além de ler esse livro aqui, ó. Eu quero te desafiar a ler o livro de Provérbios. Então, cada dia você vai ler o livro, o capítulo correspondente ao dia. Por exemplo, hoje é dia 11, então o certo é você ler o capítulo 11 de Provérbios. Então eu quero te desafiar amanhã, ler o capítulo 12 de Provérbios, hoje antes de dormir, o capítulo 11 de Provérbios, e assim você vai lendo essa semana os capítulos de Provérbios. Então, livro Arrume a Sua Cama, o capítulo de Provérbios correspondente ao dia, e além disso, responde aquelas perguntinhas que eu fiz aqui no vídeo e vamos para cima. Vamos para cima, vamos vencer, vamos avançar. E eu conto com a reação de vocês aqui, curtir, compartilhar esse vídeo lá no Instagram também, seguir, mandar mensagem, tá bom, pessoal? Porque isso aí me ajuda, esse feedback me ajuda a montar os vídeos também, baseado naquelas necessidades que vocês têm, nas dúvidas que vocês têm, tá bom, pessoal? Então eu agradeço o apoio de vocês, ter estado aqui, olha, são 1 hora e 1 minuto já de vídeo. E então eu agradeço a cada um de vocês que está comigo. Esse vídeo vai um pouquinho depois para o ar, porque a gente teve um problema na transmissão, então vocês vão assistir gravado. Mas eu fico muito feliz, eu sei que muita gente já estava acompanhando a gente lá quando caiu a live, mas tá aqui o vídeo e eu espero que ele transforme e mude a sua vida, tá bom? E eu quero que você mude e transforme a vida de muitas outras pessoas, tá bom? Conte comigo sempre, tamo junto, um beijo. Uma excelente semana, que Deus abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada, seja a melhor semana da sua vida até então, que você descubra coisas grandes e poderosas que você ainda não sabe e que você possa trazer para a terra e colocar em prática coisas que vieram direto do trono de Deus para transformar e mudar a vida de muitas pessoas, que onde você coloque a mão, aquele lugar prospere, a vida de pessoas prospere e tenham vidas transformadas através daquele pouco que você tem, daquele pouco que você sabe, porque sobre o muito você vai ser colocado. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.